papo tá no ar, o Rossini manda ver. Um programa de verdade que já conquistou você. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Rossini vem cá. É bom de papo, bom de papo. Olá, meu amigo, minha amiga do Riso, uma ótima tarde para você. Tá no ar o Bom de Papo, aqui pela TV Tribuna SBT. Muito obrigado a você pela audiência de todos os dias, de segunda a sexta. Logo depois do Ronda Geral, você tem um compromisso com a gente aqui na TV Tribuna. E claro que tem Tony dos Couros hoje no Bom Humor. Tem também o Papo de Rua com o Tony dos Couros. E a gente vai bater um papo saúde hoje com o doutor Stephanie Legrand e o nosso convidado de hoje é o Dr. Diego Brandão. A gente vai falar sobre prevenção médica daqui a pouquinho, logo depois do É Bom Pensar Nisso. No É Bom Pensar Nisso de hoje, eu fiz o poema No Dia que Estiver Triste. Em algum momento da vida triste você ficará. Aprenda a ter muita frieza, sorrindo de um momento que vale a pena relembrar. Lembre-se que não será por causa de sua tristeza que o mundo acabará. Por isso, abra um sorriso e espante essa fraqueza. É bom pensar nisso. Muito bem, agora vamos começar o nosso Papo Saúde, hoje no Bom de Papo. Doutor Stephanie Legrand, boa tarde. Boa tarde, Rossini, boa tarde, telespectadores. E a gente convidou hoje o doutor Diego Brandão para a gente falar do excesso de prevenção médica com o doutor Diego Brandão. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Doutor, o que é excesso de prevenção médica? Na verdade, é a ideia de que é sempre melhor prevenir do que remediar. Mas o ditado popular diz isso, não é verdade? Isso que a gente sempre ouviu desde pequenininho? Como é isso, doutor Diego? Então, na verdade, é que nem sempre é assim. E toda intervenção que um profissional da saúde, não somente médico, pode também trazer algumas consequências que nem sempre são aquelas desejáveis. Eu posso citar alguns exemplos para vocês, como por exemplo, quando a gente vai na unidade de saúde ou no serviço buscar um exame que muitas vezes a pessoa talvez não tenha necessidade de buscar aquele exame naquele momento. Um exemplo bem comum, na verdade, é o que a gente vê no dia a dia do atendimento, é uma mãe que vai para o serviço de saúde buscando o sangue, fezes e urina, que são os exames que teoricamente as crianças deveriam fazer anualmente. Isso não necessariamente é uma verdade. Na verdade, é bem questionável a utilização de alguns exames para rastreio, e esse é um deles, por exemplo. E se você tem não muito pede, mesmo, né? A mãe chega e diz, vamos lá, menino, vamos fazer o exame de fezes e urina e sangue para você ver como é que você tá e tal, para ver se descobre alguma coisa, né? Não, isso está tão impregnado no usuário, né, e no paciente, que se não faz, ele se incomoda. Ele nem me pediu o exame. Exato. Como que ele vai saber, né? Exato. Na verdade, existem algumas tecnologias simples que o profissional de saúde deve ter atento, que o principal delas é a comunicação e o exame físico, né? Que talvez traga mais respostas algumas vezes do que alguns exames. Observa que aqui eu estou falando daquela pessoa que não traz sintomas para uma consulta, uma pessoa que não tem uma determinada demanda para ser atendida naquele encontro. Eu não estou trazendo aqui um conceito que vai ser utilizado para aquela pessoa que claramente tem um sintoma ou uma necessidade de investigação médica. Sim, para aquelas pessoas que estão buscando o serviço de saúde necessariamente assintomáticas, sem sintomas. Esse é um ponto especial para a gente tratar. Ou seja, não estamos falando de urgência e emergência, que você chega lá com uma dor aguda, é uma situação muito pontual. Estamos falando aí do nosso dia a dia, da nossa rotina, quando você vai na sua atenção primária, ou seja, naquele postinho perto da sua casa. Exato, exato. Muitas vezes as pessoas buscam o serviço de saúde com a expectativa de que o serviço de saúde vai trazer respostas para problemas diversos. E não necessariamente essas respostas estarão em alguma intervenção médica, que seja exames, que seja medicamentos, que sejam outras questões como uma simples orientação. Eu tenho um exemplo muito interessante sobre uma simples orientação, de um atendimento que aconteceu, de que uma pessoa com um pouquinho acima do peso buscou o serviço de saúde e a gente falou, olha, vai lá, faça algum exercício físico. E é um exemplo simples, coisas do dia a dia. Essa pessoa volta depois de um tempo exatamente com uma dor na planta do pé,
porque ele exagerou nesse exercício físico. Então, uma simples recomendação de faça uma atividade física também pode trazer consequências para essa pessoa que vai buscar o serviço de saúde. Eu sempre digo aqui que para emagrecer tem uma coisa muito boa que é o celular, né? Você compra o celular e tem que ser o iPhone 7. Você compra, você emagrece em 15 dias. Não sei se você está sabendo disso, a novidade. Isso deve ser uma novidade. É novidade. Apresenta essa novidade. Não, porque depois que você compra, você não tem dinheiro mais para comer, nem para beber, aí você emagrece rapidinho. Né? Desgasta é muito caro. É o emagrecimento compulsório. Exato. É uma boa estratégia, eu recomendo. Eu falo isso, tem muita gente que eu vou fazer isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, já que a gente deu risada, vamos dar mais risada ainda com o Tonho dos Couros no bom humor. Vamos lá, Tonho. Cunha, menino! Eita, rapaz, hoje no bom humor nós vamos ver um vídeo que os cabas mandaram pra nós aí. E eu queria que você assistisse, porque eu vou dizer uma coisa. Hoje tá difícil pra todo mundo, mas nós temos que ter uma saída no marketing. Olha o que é que esse mendigo aprontou aí, vamos lá. Moço, me arruma uma moeda. Pô, mas moeda, velho? Você aceita cartão? É o Mendicard, cartão do mendigo. Puta, aí o cara tem cartão, velho. Eu parcelo 10 centavos em 10 vezes. Aceita qualquer cartão aí? Qualquer cartão? Não, beleza, então. Então vou dar 2 mangos então, porque o meu cartão também tá com o limite estourado. Depois ele deu. Como é seu nome? Meu nome é Luiz Carlos Cunha Galvão. Você já tem empresa aberta, Luiz? Não. É empresa não? Você é da onde? É tua pessoa física direto, pessoa física. Não, presta atenção. Eu pedi dinheiro para esse falou que só tinha cartão. Aí eu arrumei a máquina. Você arrumou a maquininha. Uma moeda, o cara falou, só tem um cartão. Eu falei, essa é a Luísa. Pum. Valeu, irmão. Um abraço. Feliz Natal. Deus te abençoe, tá? Com Deus, gente. Que Deus abençoe. Amém. Você também. Suelo Visa. Que bicho figura pra esse mendigo, hein, cara? É assim, meu irmão. As coisas tá difíceis, mas nós temos que inovar, fazer umas coisas diferentes, como fez o Mendicard. Eita, rapaz, mendigo com cartão de crédito. Essa é nova. Todo dia tem aplauso aqui do pessoal de casa, olha só, cara, o bom humor. Oferecer agora um café cafuso aqui pro doutor Diego e para uma mulher que não gosta de café de jeito nenhum, que é a doutora Stephanie. Ah, eu amo café, em verdade. Essa mulher, eu nunca vi uma pessoa para gostar mais de café que essa mulher, não. Doutor Diego, por favor. Tá quente, viu? Brincadeira não, pra combinar com a sua Verdade, camisa, né? Fazer um brinde aqui. Um cafezinho depois do almoço é perfeito. Ótimo. Gente, vai tomando o seu cafuso aí. Muito bom. Tá super quente o nosso café cafuso aqui, vai tomando o seu aí. A gente vai tomando o nosso aqui para ficar melhor. Põe cafuso nisso, o nosso Papo Saúde tá muito bom. Você continua assistindo a gente aí, daqui a pouquinho a gente volta, é muito rápido. Sai daí não. Põe cafuso nisso. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta no Bom de Papo, que hoje é Papo Saúde. A gente já está aqui com o doutor Stephanie Legrand e com o doutor Diego Brandão, médico de família, professor nessa área. A gente batendo um papo aqui sobre o excesso de prevenção médica, né? Que as pessoas têm que ter cuidado, porque tem muita gente aí procurando médico desnecessariamente, ocupando a mente, né, de muitos médicos. Doutor, na realidade, quando você vai no médico, quais são as perguntas que a gente tem que fazer para um profissional de saúde, assim? Bom, na verdade, eu trouxe até uma colinha também para o nosso paciente, exato. Eu acho que uma ideia é que o paciente deveria levar para o seu... Então pega o papel e a caneta, você que está em casa, que você vai aprender agora o que é que você tem que perguntar para o seu médico. Porque é muito comum, né? Eu sou farmacêutica e quando eu estou trabalhando na farmácia, eu pergunto assim, mas você falou com o seu médico sobre isso? Ai, doutor, eu esqueci. Você informou que você usa tal medicamento? Ah, eu esqueci. A interação medicamentosa desse medicamento que ele propôs, então é importante realmente a colinha, né, doutor Diego? Com certeza. Aí você vai com a sua informação completa para ter um atendimento. E essa colinha, estou tentando enfocar aqui na questão de intervenções, de medidas preventivas ou algum tratamento ou algum exame que pode ser sugerido dentro de uma consulta médica. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e aí eu vou usar a colinha e sugiro que você também leve, toda vez que for sugerido algumas dessas questões, como eu coloquei, perguntar se esse procedimento ou teste é realmente necessário para que eu faça. Né? Eu já fiz essa pergunta quando eu fui fazer o exame da próstata. Doutor, é realmente necessário? Já passou dos 40?
Então, uma das coisas que a gente pode conversar depois é sobre se esse exame é realmente necessário e em quais situações ele é. Acho que é um tema para a gente conversar em breve. Não seja necessário, depois a gente fala. Olha lá, vamos então. Bom, daí, outra pergunta que a gente poderia fazer, quais são os riscos ou efeitos adversos desse procedimento? Existe uma coisa mais simples ou mais segura que eu poderia utilizar? O que acontece se eu não fizer esse procedimento? E aí é uma pergunta interessante aí com relação ao câncer de próstata. Quer dizer que todo mundo vai ter essa doença? É algo para a gente pensar. E quais serão os custos para isso? E aí a gente considera o custo do nosso bolso, se ele existir, nos serviços privados, ou mesmo nos serviços públicos. Será que a gente não está utilizando esses recursos dos serviços públicos, talvez de uma maneira que não teria as melhores chances de trazer um bom resultado para as pessoas? Eu acho que essas são perguntas interessantes que a gente poderia incorporar nos serviços de saúde, que o paciente buscasse tirasse essas dúvidas com os profissionais de saúde. Não, e tem outros custos também, além do exame propriamente dito, do procedimento, e se eu vou trabalhar, eu posso trabalhar no dia seguinte, quanto tempo eu vou ficar sem trabalhar se eu fizer esse procedimento, porque isso interfere na nossa rotina. Hoje nós estamos num país aí com um índice altíssimo, né, de pessoas desempregadas e que são autônomas e precisam trabalhar no seu dia a dia. Se eu fizer essa intervenção, eu vou ficar 15 dias sem trabalhar, 30 dias sem trabalhar? Qual a complicação que isso pode me trazer? Para que a pessoa se programe e consiga, né, manter o seu orçamento familiar. Isso também é muito importante. Sem dúvida. Acho... Sem querer interromper, já interrompendo, tem médico que já vai oferecendo, né? Eu mesmo, eu fui um médico um dia desse, você quer atestado? Eu digo, não precisa de atestado, mas... Não, porque a maioria das pessoas precisam. Então tem médico que pergunta, tem gente que não pergunta quando chega no trabalho, esqueci de pegar o atestado, esqueci de perguntar ao médico se eu ia então, ficar... mais uma colinha, precisa ou não de atestado? Pode pedir lá. Mas pode concluir. Na verdade, o que eu identifico como principal questão para a gente tentar trabalhar nisso é que muitos procedimentos médicos e também medidas preventivas, elas talvez tragam alguns benefícios pontuais, a gente pode conversar sobre isso, mas os estudos têm mostrado que, de uma maneira geral, por exemplo, check-ups em saúde tendem a não trazer um benefício de redução de mortalidade, por exemplo. Então, essa é uma situação importante, né? Se a gente vai pensar numa estratégia populacional, a gente tem que pensar em algo que realmente vai atender e vai responder a uma necessidade do sistema de saúde, que é reduzir mortes ou reduzir enfermidades na população. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas que buscam serviço de saúde não têm essa preocupação e acabam buscando serviço de saúde querendo uma resposta para algo que eles identificam como um problema para eles, né? Esses problemas são diversos que as pessoas trazem, mas muitas vezes são questões subjetivas e que não seriam respondidas com algum exame laboratorial ou algum teste, por exemplo. Então, pelo que o senhor está dizendo aqui, a informação é muito mais importante do que, propriamente dito, você está se preocupando em procurar um médico a cada 6 meses, a cada 3 meses e tal, a cada 1 ano. É mais importante que você tenha informação sobre o seu corpo, sobre você, sobre... Eu acho que quem conhece mais de você é você mesmo. Exatamente. Né? Mas aí, considerando que uma outra pessoa, no caso um profissional de saúde, numa equipe multidisciplinar, pode ser um enfermeiro, mas um médico, por exemplo, no nosso serviço de atenção primária, essa é uma pessoa que pode te ajudar a tomar as decisões mais acertadas. Eu acho que é essa a questão, considerar o profissional de saúde não como um mero prescritor, mas sim como alguém que pode te ajudar a tomar as melhores decisões. E daí as medidas preventivas são importantes da gente pensar. Então, quem está em casa pode entender que o bom e velho clínico geral, o médico de família, é a porta de entrada, não? Sem dúvida. Na verdade, o que eu diria para você é que o melhor que pode existir é um médico que te acompanha e que conhece ao longo tempo. A longo prazo. Então, acho que isso poderia dar conta de trabalhar os medos ou as angústias de, por exemplo, ter um sintoma que não é claramente explicado ou de tirar dúvidas com relações a quais são as melhores medidas preventivas para serem realizadas. Então, é esse profissional que atua em nível primário que é o profissional adequado para lidar com esses problemas. E talvez por a gente ter uma carência desse profissional médico de família e comunidade, seja um motivo de que a população busque cada vez mais os serviços de urgência, emergência ou mesmo os serviços especializados, né? Bacana.
Agora eu vou falar de carro e eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor. Você gosta de viajar de carro? Com certeza, adoro. E quando você viaja de carro, você costuma viajar mais para a cidade ou para o campo? Normalmente eu vou para o campo. Você é do interior, assim como eu, como a Stephanie, a gente gosta de ir para o campo realmente, né? Então, se você me permite, eu vou lhe fazer uma apresentação. Para você também que está em casa, eu vou lhe apresentar para qualquer hora, assim, na terra ou no asfalto, a nova Amarok, que eu já tinha testado aqui em Vitória, mas nessa semana eu coloquei o carro na lama, literalmente na lama, porque eu gosto muito de ir para o interior também, e a Volkswagen pegou toda a força e a inteligência da Amarok original e deu um up. Afinal, quem é inteligente está sempre se desenvolvendo. Se você também quiser fazer um teste, dê um pulo agora mesmo na Vitória Wagner, porque lá eu confio. Pode ser na concessionária de Vitória, Serra ou Guarapari. Vitória Wagner é a melhor marca, os melhores negócios. Vamos direto no Papo de Rua com Antônio dos Couros e daqui a pouquinho a gente volta para continuar o Papo Saúde aqui com o doutor Stephanie Legrand e hoje com o doutor Diego Brandão. Papo de Rua! Cunha, menino! Hoje no Papo de Rua nós vamos saber das pessoas. Quando elas estão passando mal, elas procuram um médico, elas procuram um farmacêutico ou elas compram remédio por conta delas mesmo? Me diga uma coisa, quando tu tá passando mal, tu tem alguma doença, alguma coisa, uma gripe, um negócio, tu procura um médico no posto de saúde, tu vai numa farmácia e procura um farmacêutico ou tu compra remédio por tua conta? Depende da situação. Mas você acha que comprar remédio por sua conta mesmo é certo? Não, não é certo. Mas aí eu vou no médico. É? Mas você falou que depende da situação. Tu já teve situação que foi lá e comprou remédio por tua conta mesmo? Já. E deu certo? Deu. Melhorei. Então, você indica que a pessoa pode fazer isso? Ai, depende. Tem várias situações que você consegue comprar remédio sem receita. Esse foi um negócio besta, né? Uma gripezinha e tal. Dor de cabeça. Não vai procurar um médico por causa de uma dor de cabeça também, né? Pois é. Me diz uma coisa, quando tu tá doente, tu procura um médico, tu vai na farmácia, procura um farmacêutico, ou tu compra remédio por tua conta mesmo? Eu compro minha conta mesmo. Tu não vai no médico não? Vou me... E tu, quando tu tá doente, tu vai no médico, na farmácia ou compra cerveja por tua conta? A minha farmacinha já tem pobre. A minha farmacinha é pobre. Me diga uma coisa, a senhora tem gente quem cuida da saúde, não cuida? Mais ou menos. Quando a senhora tem algum problema de saúde, qualquer problema, a senhora procura um médico, vai numa farmácia ou compra remédio por conta da senhora mesmo? Vou na farmácia. Hein? Vou na farmácia? Vou. Mas se o farmacêutico não der conta, a senhora não vai no médico? Aí eu tenho que ir no médico. Aí eu vou. Depende da situação, né? Depende da situação, do caso. E você, moça bonita? Olha, eu também às vezes eu procuro a farmácia. Aí eu vejo que o negócio não dá e eu tenho que correr pro médico, né? O primeiro canto é a farmácia. Dependendo do problema, né? Se for uma dorzinha de cabeça, uma coisinha mais simples, a gente recorre à farmácia. Agora, se for uma coisinha mais preocupante, a gente vai pro médico. Olha, a gente encontra uma mulher saudável dessa aqui. Olha só, você pode dar uma virada só pra gente ver? Não pode não. Só pra gente ver. Então me responda uma coisa. Quando você tem algum problema de saúde, você que cuida bem do seu corpo e tal, você vai num médico, numa farmácia ou compra remédio por sua conta mesmo? Vou ao médico, dependendo da gravidade, e vou à farmácia, né? E de repente, às vezes, a gente pode se automedicar se for uma dorzinha. Só uma dorzinha de cabeça, um negócio, aí vai lá com um comprimidinho e tal, né? Medo, né? Mas não pode, quando for uma coisa complicada, não pode ir direto da farmácia. Não pode. Tem que ir procurar o médico. Com certeza. Você, por exemplo, tem acompanhamento médico para cuidar do seu corpo, não tem? Sim, correto. E você malha todo dia, não malha, não? Tento malhar, né? Quando pode. Amor de Deus, parabéns, viu? Obrigada. Com todo respeito. O senhor, quando tá doente, o senhor procura um médico, o senhor procura um farmacêutico ou compra remédio por sua conta? Não, eu procuro médico, tem que dar. Procuro. O senhor tá com quantos anos? 77. E tá com a saúde de ferro? Graças a Deus. Eita, faz assim. Faz assim. Eita, cama forte. E criado com rapadura e com farinha. Ei, gente, já mudei de lugar e também quero mudar de assunto rapidinho, porque tá complicado pra pagar as contas, né? São muitos boletos que chegam, despesa que não acaba mais. Mas calma aí, porque tem um jeito. A da Casa Financeira vai resolver. É isso mesmo. Dê agora mesmo uma passadinha na da Casa Financeira da Glória e converse com a gerente Bruna. Aproveite para fazer o seu empréstimo pessoal da casa. Você ainda pode aproveitar para poder pagar suas contas nos caixas da Casa com muito mais conforto e segurança. Tá esperando o quê? Vá agora mesmo na da Casa Financeira da Glória, porque vai resolver. Mais crédito, mais confiança.
Bom de papo, bom de papo. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta no Bom de Papo, que hoje é Papo Saúde com o Dr. Stephanie Legrand, que está aqui com a gente, e Dr. Diego Brandão, médico da família, professor, e a gente tendo uma aula aqui de excesso de prevenção médica. Eu acho que um assunto que a gente nunca tratou aqui, né? Porque exatamente, as pessoas têm que procurar trazer para si a sua responsabilidade com a saúde. Vamos tirar como exemplo os psicotrópicos, que a cada ano vende cada vez mais. E até que ponto você está cuidando da sua saúde física e mental para você poder não se tornar uma pessoa dependente do uso desse medicamento. É muito cômodo, né? Você entregar para o medicamento a responsabilidade da sua cura. Então, é uma situação que eu sou veemente contra enquanto farmacêutica. E você observa que os índices aumentam cada vez mais por conta disso. Você traz para o outro uma responsabilidade que também é sua. Você tem que trazer para si essa responsabilidade, né? Por exemplo, nesse caso específico dos psicotrópicos e especificamente os benzodiazepínicos, que são os medicamentos indutores do sono, por exemplo, existe uma demanda muito grande no serviço de saúde para a prescrição desses medicamentos. E, por outro lado, quando a gente tenta abordar, por exemplo, questões relacionadas à higiene do sono, que significa modificações na vida dessa pessoa, muitas vezes ela não está disposta a fazer essas transformações. Então, muito mais do que a gente pensar que a solução para a prevenção dos problemas esteja em algum medicamento, exame ou procedimento, talvez esteja no nosso dia a dia, né? Nas nossas atitudes. Nas nossas atitudes. Eu acho que é isso. E nós temos bastante informação, né? Nós temos informações sendo disponibilizadas a todo momento sobre isso. Muitas vezes, muitas dessas informações trabalham uma prevenção a mais, que eu poderia dizer, faça mais isso, mais aquilo. Talvez a gente tenha que buscar prevenção a menos. Menos estresse, menos sofrimento, menos tabagismo, menos um monte de coisa. Então, talvez a gente tenha que tirar... Menos comida, mais movimento, menos ansiedade. Tomando cuidado, afinal, se você correr demais sem estar preparado, você não tem condições de atletas de fim de semana. Já que você falou menos dedada também, porque a gente falou sobre a questão do exame, né, do toque. De próstata, né, no exame do câncer da próstata, de prevenção do câncer da próstata. Você falou que isso é muito questionável. Na verdade, algumas controvérsias. A ciência, hoje em dia que a gente trabalha com o conceito de medicina baseada em evidência, traz com que alguns exames, entre eles o câncer de próstata, ele traz uma dúvida com relação ao seu real benefício. O objetivo final de qualquer procedimento, por exemplo, de rastreio, de medidas preventivas, seria reduzir morte ou melhorar a qualidade de vida das pessoas. E os estudos são controversos com relação, por exemplo, ao câncer de próstata. Então, a gente precisa ficar atento a essas leituras. E cada vez mais tem sido comentado, principalmente naqueles meses coloridos que a gente tem por aí. Novembro rosa, novembro azul. De que temos que fazer tais procedimentos. Eu aconselharia, talvez, a gente perguntar ativamente, né? Levar aquela colinha e perguntar para o médico, né? Às vezes o exame de toque na mama, por exemplo, que o toque é fundamental. Você necessita de fazer realmente essa mamografia? Você está nesse grupo de risco ou não? Poder estar aberto a essas perguntas. Exato, e respostas. Exato. Por exemplo, pode parecer estranho, mas a mamografia foi proscrita, ou seja, contraindicada em alguns lugares do mundo. E a gente já parou para perguntar por que isso foi? Não tem vários motivos que foram considerados, por exemplo, alguns exames que eram utilizados anteriormente, ou procedimentos, e hoje em dia eles não são tão recomendados. E aqui vale mais uma orientação. A gente está falando de pessoas sem sintomas, a gente não está falando de pessoas que têm algum sintoma. Então, essas são medidas de rastreamento. Ou que esteja no grupo de risco. Ou que esteja naquele grupo. Mas mesmo a questão do grupo, uma controvérsia, por exemplo, da mamografia é o tempo de início, que a gente deve começar 40, 50 anos. Então, existem controvérsias com relação a isso na literatura médica e grupos de profissionais acabam orientando fazer mais precocemente, enquanto outros grupos orientam fazer um pouco mais tardiamente. Então, essas são algumas questões para serem trabalhadas com a população. E não de uma maneira geral, todo mundo faça e vai se beneficiar. Indevidamente, né? Na verdade, o seu corpo fala, você ouve. E vale lembrar também, com esse ponto, que os procedimentos como esses, eles podem trazer benefícios e alguns que não são conversados. Por exemplo, alguns exames, eles podem dar falsos positivos. Tem uma ideia de que ele tem, mas, na verdade, quando vai procurar mais ao fundo, descobre, na verdade, que ele não tem
resolvem aquele problema. Então essa é uma situação que é uma das consequências da gente talvez fazer alguns procedimentos médicos desnecessários. Bacana, o papo com o doutor aqui, doutor Diego, é muito bom. Infelizmente o nosso tempo acabou. Dá uns 5 programas aqui o doutor Diego. Vamos convidar ele para vir outro dia aqui para a gente continuar esse papo. Com certeza. Doutor Stefano Legrand, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Rocine, obrigado. Doutor Diego, um prazer recebê-lo aqui, uma honra. A gente vai ficando por aqui. Você de casa foi com muita sorte, saúde, sonho, sucesso e sorriso sempre, com muita prevenção. Não é, doutor? Muito obrigado. Amanhã a gente está de volta aqui no Bom de Papo. Muito obrigado mesmo pela audiência. Terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Um time bem legal. É bom de papo, bom de papo.